Eu sou aquela pessoa que se empolga fácil. Eu vejo uma ideia nova na internet, já quero tentar. E nesses últimos anos, eu tentei de tudo um pouquinho. Fiz um curso de social media, redirecionadora, loja de importados, print on demand, livros, YouTube. E olha, eu aprendi muita coisa, principalmente sobre o que não fazer. E é sobre isso que eu queria conversar hoje. É, porque eu sei que tem muita gente que, como eu, que quer trabalhar de casa, quer ter uma renda extra, ou se reinventar depois de uma idade, depois de mudar de país, que é o meu caso, depois da maternidade, que também é o meu caso. A internet parece pra gente assim cheia de possibilidades. Mas o que ninguém fala mesmo pra gente, nesses vídeos que a gente vê no YouTube, por exemplo, é o tanto de tentativas que você vai ter que fazer, quantas frustrações você vai encontrar e os recomeços que a gente vive nesse caminho. Então eu queria compartilhar um pouco, eu que testei muitas coisas, compartilhar um pouco, talvez ajudar alguém. A primeira coisa que eu tentei, já tem alguns anos, foi trabalhar como social media. E aí eu fiz um curso. Era um curso feito por uma moça que mora nos Estados Unidos. Ela trabalhava como redirecionadora, ela é bem conhecida, e ela começou a ensinar a fazer designs para internet. Facebook, Instagram, para venda de produtos, né? Ou para montar a página das pessoas no Instagram, ajudar a criar uma cara nova. E eu me empolguei com aquilo, achei muito legal. Falei, é isso. Fiz o curso, aprendi bastante, achei bem interessante. Comecei a criar vários logos e coisas, mas é difícil você conseguir um cliente, né? Você não tem experiência, você não tem um portfólio. E aí eu resolvi, na minha página do Instagram que eu criei, oferecer meu serviço de graça para tentar fazer o meu portfólio. Eu fiz alguns dois, três trabalhos. Trabalhei, inclusive, para uma amiga minha que tem uma loja de congelados, para usar as imagens no meu portfólio, mas tudo isso de graça. E, e ninguém me contratou. Então, foi bem frustrante, porque eu tinha colocado muita energia naquilo. Eu tinha acreditado, eu falei para meu marido, falei para minha família, eu achei que era uma coisa que ia me dar resultado. Então, acho que foi meu primeiro grande aprendizado, que assim, nem sempre a ideia é ruim, a ideia pode ser boa. Às vezes é o momento, é o timing. Eu acho que eu estava no tempo errado, eu acho que eu já estava um pouco atrasada, eu acho que aquela onda já tinha passado. Pode ser, talvez eu não fosse boa mesmo, não sei, é que eu achei que ficaram legais as coisas que eu fiz. Bom, mas não deu certo, essa foi a primeira tentativa. Segunda tentativa, depois disso eu entrei no mundo do redirecionamento. Para quem mora fora, essa é uma opção. Ela deu certo, não é que não deu certo. Eu consegui algumas clientes, eu criei uma página no Instagram, divulguei, fui nas lojas, tirava foto, consegui umas 4 clientes, 5 clientes. Mas aí veio a parte difícil para mim. Primeiro porque eu percebi que eu cobrei errado. Eu fiz uma coisa errada, que eu acho que isso é um aprendizado que ficou para mim. Não adianta você cobrar mais barato que o mercado. Você tem que cobrar o quanto o serviço custa, quanto vale, né? E eu quis cobrar mais barato para ganhar clientela e não fazia sentido, porque eu trabalhava e não compensava, era muito cansativo. Eu estava na rua, eu carregava peso, embalar caixa, o horário era o horário da noite, né? Porque então eu tenho 2 crianças pequenas. Eu ganhava praticamente nada, eu cobrava muito barato no envio da caixa. Então, tirando o preço da caixa, para embalar, para imprimir, não compensava. E eu levei o calote de uma cliente, foi um calote considerável. Na verdade, 2 clientes ficaram sem me pagar, uma não me pagou nunca, e outra demorou praticamente um ano para me pagar. Então, mas aí foi um erro meu, eu vendia, eu comprava coisa para elas sem receber o dinheiro, para elas me pagarem depois, na confiança. E quebrei a cara. Então, essa foi a minha segunda tentativa.
E foi dela que veio a ideia da loja de importados, porque eu comecei a perceber que eu vendia para elas se venderem no Brasil. E eu cobrava 15% em cima do valor. Se eu vendesse direto no Brasil, eu poderia ganhar quase 100% em cima do valor. Só que, é claro, eu teria os riscos, né? Do envio, da caixa, tudo mais, ficaria por minha conta, os impostos, tudo mais. Então, essa foi minha terceira tentativa, que foi a loja de importados, era roupa infantil, e é a que mais deu certo, sem dúvida. As vendas eram muito boas, a gente vendia muito bem, as pessoas gostavam muito dos nossos produtos, e eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa que eu criei do zero. Eu criei o nome da loja, eu criei a loja, eu consegui os clientes, e aí, a partir de um momento, entrou a minha sócia, que também ajudou pra caramba, ela era muito boa nesse negócio de divulgação e tal. Então a loja cresceu bem rápido. A gente ficou com ela aberta há mais ou menos um ano e deu muito certo. A loja estaria até hoje vendendo muito. Só que a gente tinha aí dois problemas. Um era, para mim, o horário, que era as vendas eram feitas à noite, que era o horário do Brasil, e eu não conseguia com as crianças, era muito cansativo. E a parte da burocracia e legalidade do negócio. A gente sabe que vender coisas importadas precisa de toda uma autorização, pagamento de impostos e tudo mais. Eu nunca tive intenção de fazer nada fora da lei, né? Eu nunca tive intenção de fazer nada fora da lei. Então, eu tentei legalizar tudo, mas eu não consegui. Eu falei com o contador e aos poucos eu fui percebendo que isso não teria como, né? Na verdade, não foi nem aos poucos. Eu fiz um curso de importação nesse meio tempo. Eu me interessei pela parte de importação e falei, vou fazer um curso de importação para entender realmente como funciona, se eu consigo trazer coisas dos Estados Unidos, porque eu comecei a trazer também, além da Alemanha, eu comecei a pegar na Inglaterra, e eu queria levar isso legalizado. E eu percebi que o tipo de produto que eu vendia, eu não ia conseguir nunca legalizar de uma forma que eu tivesse lucro. E principalmente os produtos que eram de personagens da Disney. Eu nunca teria autorização para vender isso, então eu nunca conseguiria vender realmente de forma legalizada. Então foi aí que eu decidi encerrar. Foi muito difícil fechar a loja, foi muito triste, mas para mim não dava. Não é que eu sou a pessoa mais certinha do mundo, mas eu não queria continuar fazendo uma coisa que eu sabia que estava errada, que estava ilegal. E aí eu encerrei a loja. E foi nesse meio tempo que eu pensei no print on demand. Na verdade, não é que eu pensei. Eu estava uma vez na casa da minha irmã, e meu cunhado me falou sobre isso. Falou, você já viu esse print on demand? Você cria coisas, você não precisa ter estoque, você só cria o design e tal. E eu achei muito interessante. Eu comecei a assistir muitos vídeos sobre isso. E como eu falei, eu me empolgo muito fácil com as coisas, né? E eu fiquei muito empolgada com isso e já fui para duas frentes. Eu comecei a criar camisetas, canecas, várias coisas para vender no Etsy aqui na Europa. Que, por sinal, eu acho incrível essa parte do print on demand, mas é muito difícil vender. Eu acho que tem uma concorrência muito grande, não sei. Eu não consegui achar o caminho ainda para vender lá, mas eu acho muito, muito legal, muito assim, você criar todo o negócio, você não precisa ter estoque, a pessoa compra e vai direto para casa dela, muito incrível. E aí eu fiz essa parte para vender aqui na Europa, e ao mesmo tempo eu criei pela Montink, que é uma loja de camisetas e tal no Brasil. Eles também te dão um site, né, para você colocar essas coisas para vender. Então eu criei lá uma página, criei as minhas coisas personalizadas e tentei vender. Divulguei até para as moças da loja de importados. Não sei, não, para mim não deu certo, não consegui vender nada em nenhuma das duas. Eu acho que talvez porque eu não tenho investido em divulgação como deveria. Eu não sabia como atrair o público, não sei. Mas aí fica uma coisa pra gente pensar, né? É interessante, mas quando você vê nos vídeos lá do YouTube, eles falam para você conseguir ganhar dinheiro sem ter que investir. Então, assim, eu não acho que isso seja verdade, porque você vai ter que investir. Como que você vai vender? Você precisa divulgar. Como é que você vai divulgar? Você precisa pagar a divulgação. Então, essa história de que você vai vender sem precisar investir,
para mim tá errada. Não funciona, né? Mas mesmo assim, para mim é uma área que eu ainda gosto muito. Eu sempre fico tentada a voltar. Eu estava criando algumas coisas esses dias. Eu crio às vezes só por criar. O que é ruim do Etsy é que você paga um valorzinho para publicar. Na Montin que você não precisa, você só publica e deixa lá. Então, eu acho ainda que tem potencial, mas eu acho que tem que ser uma pessoa muito criativa, que vai ter uma ideia muito sensacional, ou que está disposta a realmente ficar ali, investir e acreditar naquilo. Eu tenho esse um defeito meu, né? Eu acabo, ai, não vejo resultado, logo já quero passar para outra. Essa minha coisa de querer resultado muito rápido não funciona nessa área. Então, eu acho que talvez no print on demand foi esse o meu grande problema. E aí, no meio de tudo isso, teve uma fase também dos aplicativos de joguinhos para ganhar dinheiro. São os aplicativos, joguinhos, chama, pesquisas. E eu testei alguns, tá? Eu jogava, fazia pesquisa, respondia questionários. E, sinceramente, a maioria é enganação. A maioria não, acho que todos é enganação. Eu até cheguei a ganhar uns 15 euros em um deles. Ganhei 5 em um, 10 no outro. Mas para isso você precisa dedicar sua vida inteira. Você ficar jogando o dia inteiro, jogando para ganhar quase nada. Você vai jogar uns 4 dias sem parar para ganhar 10 euros. Será que o seu tempo, 24 horas, você consegue ficar jogando 24 horas para ganhar? Não compensa. E tem um outro problema, que isso vicia, né? Eu percebi que eu começava a jogar e eu não conseguia parar. Então eu deixava algumas coisas de fazer para ficar jogando, mas aí eu justificava, mas eu vou ganhar dinheiro. Mas quanto você vai ganhar? Centavos. Então, sinceramente, eu não recomendo para ninguém. É perda de tempo, é perda de vida. E, e o tempo é o que a gente mais precisa preservar hoje em dia, né? Nosso tempo tem que ser valioso. Então, não vale a pena, tá? E foi buscando essas novas ideias na internet, principalmente os vídeos sobre o print on demand, que eu comecei a mergulhar no YouTube. Eu não era muito de YouTube, eu não assistia muita coisa no YouTube. E aí eu fui assistindo, eu fui me encantando, eu fui achando tudo muito, né? E aí eu pensei, por que não tentar? E aí eu criei alguns canais. Eu comecei criando alguns canais, eu criei um canal da Ark, que é um deles, que é um canal de curiosidades, ele é em inglês, que eu tenho ele até hoje. Eu já tenho mais de 1.500 inscritos, é um canal que eu gosto bastante dele, mas eu não consegui ainda bater a meta das visualizações para monetizar esse canal. Eu comecei com vídeos curtos, né, com shorts, e ainda tô tentando entender um pouquinho o que funciona. Eu tenho uma pequena dificuldade com críticas muito pesadas. Eu faço os vídeos usando a inteligência artificial para fazer a narração, né? Eu crio o vídeo todo, mas a narração é feita por inteligência artificial, e até esses dias uma pessoa me criticou, xingou os vídeos, porque era tudo feito com inteligência artificial. Eu fiquei muito chateada, e aí já tem uns 10 dias aí que eu não posto nada lá. Nessa fase, eu também comecei a me interessar por educação positiva, quando as meninas nasceram, depois que eu virei mãe. Eu quis entender melhor como educar, com mais empatia, sem repetir padrões, aquela história toda. Eu fiz um curso de educação positiva. Pensei em ser educadora parental, acredita? E escrevi um livro sobre isso. Escrevi um livro. Coloquei para vender na Hotmart, embora não tenha vendido nenhum, foi uma experiência legal. Eu li o meu livro, porque foi uma coisa que eu fiz de coração, uma coisa que eu acredito. E tá lá para vender. Não acredito que vai vender nenhum, mas me deu uma satisfação pessoal. E além disso, eu também publiquei, que eu já fiz um vídeo sobre isso, os livros de colorir da Amazon, no KDP. Eu tenho 4 livros publicados. Criei tudo com muito carinho, levei dias para criar, paguei aplicativos para fazer, mas também não consegui vender nenhum. Mesmo assim, os livros estão lá publicados, foi uma sensação muito boa. Mas me fez perceber que às vezes o sucesso não é só o resultado. É o fato de que eu consegui fazer, eu olhar e falar, olha, fui eu que fiz. E ele tá bonito. Parecia que era impossível, mas eu fiz. Mas ele também me mostrou uma coisa,
que não é fácil, como eles dizem na internet. Que não é só você criar e postar. É muito mais do que isso. Para você criar uma coisa com qualidade, também não é só você entrar em qualquer aplicativo e criar, como muita gente ensina. Então, você fazer uma coisa ruim, uma coisa sem qualidade. Então, é isso. Essas são as tentativas. E olhando para trás, eu percebi que nenhuma dessas tentativas foi perda de tempo. Não foi, porque cada uma delas me ensinou algo. Sobre trabalho, sobre paciência, sobre mim mesma. Eu aprendi nesses últimos 7 anos muita coisa. Muita coisa que eu não aprendi trabalhando no banco por quase 10 anos. Eu aprendi que nada na internet dá certo da noite pro dia. Isso eu aprendi sem dúvida nenhuma. E que todos aqueles vídeos que prometem sucesso fácil é pura enganação. Tudo precisa de tempo, dedicação, foco. E em muitos casos você precisa sim de investimento. Se você não gosta do que está fazendo, não adianta. Você vai ficar igual eu, pulando de uma coisa para outra, igual eu fiz, por muito tempo e nada vai se sustentar. Hoje eu entendo que tudo isso foi parte do meu processo, de tentar, errar, aprender e recomeçar. Eu ainda estou tentando, errando, aprendendo e recomeçando. E agora mais do que nunca eu quero fazer as coisas com calma, com mais propósito. Esse vídeo, por exemplo, tem meses que eu tô para gravar. Eu já gravei vários vídeos e não publiquei. Eu tô sempre pensando, eu durmo pensando, eu vou publicar, vou fazer o vídeo, aí eu gravo, eu acho que tá ruim, aí eu não posto, porque eu quero fazer a coisa com mais calma. Eu quero insistir no que eu acredito. Eu acho que pode dar certo. Então, se você também tá nessa busca, eu espero que esse vídeo te inspire a continuar